O que é uma retrospectiva? Ano novo, vai além de um novo calendário? Essas e outras perguntas a gente vai responder no programa Espaço Jovem deste sábado. E desde já queremos desejar um Feliz Ano Novo! A paz do Senhor, você que nos acompanha, seja muito bem-vindo a mais um Espaço Jovem. E o Espaço Jovem de hoje está muito especial com o tema retrospectiva, introspectiva e perspectiva. E para falar sobre esse tema, estamos recebendo o evangelista Elton Carlos. É isso aí, fica com a gente, marca todo mundo que o Espaço Jovem está no ar. Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. Levante as mãos para receber milagres. Meu Deus vai te surpreender com milagres. E quanto mais difícil parecer aos olhos do homem, Deus fará milagres. Neste problema Glória a Deus, retrospectiva, introspectiva e perspectiva. Esse é o nosso tema de hoje, para falar desse assunto aí tão maravilhoso. Nós estamos recebendo o evangelista Elton Carlos. A paz do Senhor, evangelista Elton. Paz do seu amigo. Amém. Prazer estar aqui mais uma vez. Amém, glória a Deus. O senhor já é de casa, poxa, já está aqui, já está tranquilo. Rapaz, eu já estou me sentindo mesmo. Amém. Que bom. Amém, glória a Deus. E no louvor, contamos com a presença da cantora Wayne Aline e os músicos da Área 45. A paz do Senhor, irmã Wayne. Paz do Senhor Jesus, que honra estar aqui. Amém. Os músicos, paz do Senhor. Amém, estão animados. E na arquibancada, interagindo com a gente, fazendo perguntas e participando dos quadros, estão os jovens do Templo Central. A paz do Senhor, jovens. Amém. Amém, estão animados? Sim. Estão muito. Quase que derrubavam o estúdio, mas está tudo certo. E agora a gente vai dar início à nossa conversa. Eles a gente conhece de muito tempo, viu, gente? Por isso que a gente está aqui. Mas a gente vai dar início à nossa conversa já, porque está todo mundo já curioso com o tema, viu, pastor? Todo mundo falando, pensando aí em casa. E aí, dada a natureza da frase inicial, né, que a gente comentou, introspectiva, retrospectiva, perspectiva, o que é retrospectiva, pastor? Já que estamos no final do ano aqui, o último programa do ano, o que é Meus isso? amados irmãos, veja só. Isso é uma coisa que eu acho que uma das maiores dádivas que nós temos é o tempo. A segunda é a liberdade de escolher o que a gente vai fazer do tempo. E não existe retrospectiva se não houver tempo. Né? E retrospectiva nada mais é, assim, de um modo bem simples,
um olhar para trás. Né? E uma pessoa sábia, na oração de Moisés, é o versículo-chave que eu amo quando se vai falar sobre retrospectiva. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal modo que alcancemos coração sábio. Eu entendo que retrospectiva seja isso, seja olhar para trás e ponderar o que fizemos de útil, de interessante, o que precisamos melhorar e aí fazer aquela avaliação. Num modo bem antigo de falar, colocar na balança de 2 pratos e tentar, através dessa retrospectiva, se sair melhor na perspectiva. Lembra de retrovisor, né, pastor? Também. Sim. Retrospectiva, né? Justamente o que a gente faz, a gente olhar para trás, né? Quer queira, quer não, o ser humano ele é temporal. Ele precisa do tempo para amadurecer. Ele precisa das situações para ele poder aprender, para ele poder absorver aquilo que Deus tem para ele. E a retrospectiva é quando a gente dá uma olhadinha para trás e diz, meu Deus, o que é que eu posso melhorar? O que é que eu posso aproveitar dos meus acertos e melhor ainda dos meus erros, né? Para não repeti-los novamente. Isso que eu achei o tema. E é muito próprio porque, assim, eu não sei se são todas as pessoas, creio que não. Mas há pessoas como eu que é um fator automático. Todo final de ano. Faz a retrospectiva. Faz. É no automático. E se você fizer bem o seu dia, você termina o ano com alegria. Se não fizer bem, eu já tive crises por conta disso. Porque a minha retrospectiva não foi satisfatória. E aí vem um senso crítico muito forte em cima de mim que não me ajudou. E hoje eu trabalho com isso com mais equilíbrio, também a gente vai aprendendo, né? Com o tempo, né, pastor? Com o tempo. Às vezes isso acontece também justamente por senhor, numa situação dessa, contar, né? E para as pessoas de casa, o pessoal que está aqui, a gente já ter uma noção de como fazer também, né? Como observar essa retrospectiva da gente. Sim. Se a gente teve muitos erros e exato. Isso fez com que a gente ficasse frustrado de alguma maneira, né? Sim. Quer que eu conte agora? Pode contar, pastor, fica à vontade. Veja só, isso se deu muito na minha fase de adolescência. Vamos assim dizer, saindo da adolescência aos 17 anos, entrando na juventude, 18, 19. Esse foi o ponto-chave. E, assim, hoje eu tenho cuidado com meus 2 filhos, principalmente com o rapaz. Então eu tento fazer com ele o que eu entendo que, assim, eu falhei, para que ele não venha sentir o que eu senti. Ele tem quantos anos, pastor? O mais velho, ele vai completar para o mês, dia 14, 17 anos. Eita. 17 anos. Então está na fasezinha que eu comecei a ter algumas crises. Por quê? Porque o melhor rendimento se dá quando você faz diariamente o alcance daquelas metas pequenas. Então, metas pequenas alcançadas diariamente vai gerar mensalmente e anualmente grandes metas alcançadas. Então, não adianta fazer um planejamento largo se você não tem um planejamento diário. Eu vou pedir pro pessoal da produção ficar ligado para cortar isso daí e botar no Reels aí do Instagram, para a gente poder rememorar essa frase, pastor. Porque isso é uma verdade muito clara. É interessante. Porque, assim, um dos erros que eu tive foi fazer uma meta muito grande. E aí eu começava o ano dizendo, esse ano vai ser diferente. E eu, quando dava 2 semanas, já tinha perdido o meu ritmo. Aí, quando chegava no final do ano, aí eu entrava em crise. Então, quando acontecia isso, meu final do ano não era feliz. Ria, porque eu sempre gostei de rir, mas por dentro eu estava flagelado comigo mesmo. Então, como eu comecei a melhorar, foi aceitar as metas não alcançadas, me perdoar quanto a isso e tentar me policiar para que cada dia, ao encerrar o dia, eu olhar para trás e dizer, bem, eu alcancei essa meta, entendeu? Pronto, essa aqui ficou, eu já deixo como prioridade para o dia seguinte, para que eu não procrastine. Então, fazendo esse
esse controle diário, quando chegava o final do mês, eu ficava satisfeito. Quando chegava o final do ano, eu ficava satisfeito. Então, eu comecei a trabalhar competindo comigo mesmo. Não era com ninguém, era comigo. Eu tinha que terminar o mês, fevereiro, melhor do que janeiro. Tinha que terminar o ano atual melhor do que o ano passado. Aí isso trouxe uma satisfação. Isso daí seria uma verdadeira Eu tentei retrospectiva. fugir disso e não consegui. Que coisa. Minha esposa, ela é muito diferente. Eu acho interessante, porque a Rutean, ela é filha de pastor, neta de pastor e esposa de um evangelista. Então, ela viveu muito pela fé. A vida do avô dela foi muito pela fé. A vida do pai dela foi muito Deus proverá. E quando eu a conheci, ela usava muito pela fé, só que a gente teve... Assim, eu achava muito estranho. Eu digo, essa mulher é de outro planeta, porque... minha natureza é faz e acontece. Você faz e acontece. Ela não. Deus proverá. Então, entrou em choques. Eu entrei em choque para tentar aceitá-la e ela entrou em choques para tentar me aceitar. Até chegar no equilíbrio, né? Porque o Deus proverá para mim era muito pisar no escuro, andar em terreno escorregadio. Isso é característico, né, pastor? De quem gosta das coisas tudo do mesmo jeito, assim. Isso. Eu sou assim, pastor. Tu és assim. E meu esposo é do Deus proverá. E é. Mas está no equilíbrio, pastor. Tá no Está no equilíbrio. equilíbrio. Glória a Deus. Pronto, então aí a gente foi. Enquanto às vezes eu faltava fé, ela dava fé. E aí fui aprendendo com ela, absorvendo, entendeu? Não é fácil, mas é possível. Não é? E é um texto que eu acho muito interessante, é 90, versículo 12, da oração de Moisés. O Salmo 90, verso 12. Ensina-nos a contar. E a versão Nova Bíblia Viva diz, os poucos dias que temos. Faz questão de ressaltar, né? Eu acho linda aquela expressão do velho Jacó. A velhice tem uma sabedoria própria do seu tempo. Os cabelos brancos, né? Quando o faraó perguntou a Jacó quantos anos ele tinha, ele disse assim, poucos e maus dias. Eu vou tirar os maus porque teve as atitudes de Jacó até que ele se tornasse um Israel de Deus. Mas os poucos é verdade, porque minha tia Helenira, ela tinha 72 anos por aí, e uma vez eu perguntei a ela, ela é em vida ainda, tia, quantos anos a senhora tem? Muito calma. E ela disse assim, meu filho é 72 anos. Aí ficou olhando para mim, aí eu olhando para ela, ela disse, passou rápido, viu? Aquilo ficou impresso aqui. Porque os nossos dias passam rápido. A gente começou 2023, ontem já está... Já estamos fazendo uma retrospectiva de Já 2023. estamos fazendo uma retrospectiva. Verdade, pastor. Nada melhor do que pedir a Deus a sabedoria, né? Na palavra, para saber contar direitinho. Tá vendo aí? O programa já começou no nível alto aqui. Pastor, e ano novo? Vai além de um novo calendário, pastor? Vai. Pelo menos assim, eu vou falar de mim, né? Eu admiro muito minha esposa, porque ela é uma mulher muito de fé. Já eu sou um homem muito de contas. Então eu tenho um problema com números. Eu tenho que me casar com eles e eles casarem comigo para que eu não entre em parafuso. Então, assim, eu gosto muito de fazer metas, né? Eu gosto muito de trabalhar com metas. E, como eu disse, eu me sinto confortável quando eu procuro ser melhor do que fui. Principalmente, assim, em coisas que são tesouros na vida. São as bases nossas. Primeiro, Deus. Eu tenho que ser melhor para Deus do que eu fui ontem, porque hoje eu sou mais maduro do que eu fui ontem. Eu não me deu tempo para me amadurecer. Exato. Se eu aproveitá-lo bem, eu vou aprender, eu vou amadurecer. Então, eu tenho que lutar por isso. Segundo, família. Se ontem eu fui um marido bom, hoje eu tenho que ser melhor. Né? Pai também, filho, graças a Deus minha mãe está em vida. Irmão, tio, genro. Tudo, né? Tudo, eu tenho que ser melhor. Então, o calendário para a gente, de um ano que começa, é uma oportunidade. O tempo e a liberdade, o livre-arbítrio.
São duas coisas de ouro que definem não apenas aqui, essa vida temporal, mas a eternidade. Porque no tribunal de Cristo eu vou ser avaliado e vou ser recompensado por tudo o que fiz. Eu tive a oportunidade de tempo, saúde, condições, capacidade, talentos. Como foi que eu usei? A gente canta muito, né, pastor? Posso tendo as mãos vazias, né? O Senhor me apresentar, diz o Indar. Então como é que a gente pode se apresentar a Deus dessa maneira se a gente teve tanta oportunidade, que é isso que eu acho que é muito interessante esse ponto que o senhor tocou, de dizer que o ano novo, como a pergunta foi feita, não é um novo calendário apenas, é uma nova oportunidade de 365 dias para eu fazer diferente do que eu fiz ano passado, se eu preciso melhorar. Sim. E se eu fiz alguma coisa boa, eu posso otimizá-la, né? E é uma coisa de ouro que eu vejo isso em cada cerimônia fúnebre que eu vou. Eu não gosto de mandar ninguém. E esse ano de 2023 tiveram muitas, né? Tivemos. E assim, cada dia, se a gente olhar direitinho o tempo, um exemplo, hoje é um dia único na história, me permite dizer, da eternidade. Nunca haverá uma repetição deste programa. Menino, o senhor está no Espaço Jovem, então me senti honrado aqui agora. Não é verdade? Então, cada dia vivido é único em toda a eternidade. É verdade. Cada oportunidade é única. Se você fez bem, você registrou bem o seu currículo diante de Deus. Se você não fez bem, aí é onde entra a minha natureza de me cobrar. Eu entrei numa crise porque eu não me perdoei das oportunidades que eu não aproveitei. Aí eu tive que aprender com a minha esposa, já casado, a me perdoar. Entendeu? Não foi fácil. Aí uma crise que eu de começo de depressão porque eu não me perdoava. Não foi fácil. E não foi bom. Mas usou como não, agora eu vou fazer o possível porque cada oportunidade é única, então deixa eu agarrá-la. Deixa eu dar o meu melhor, deixa eu fazer o meu melhor, porque eu fazendo o meu melhor, Deus, ele é extraordinário. E não podemos viver apenas esperando dias extraordinários, né? Não. Tem gente que não vive a semana só esperando o fim de semana chegar. Mas o fim de semana passa tão rápido, né? E os outros dias, né? Tem até um livro que eu estou lendo sobre isso, que ele diz, às vezes a gente não dá o nosso melhor nos dias normais, comuns pra gente, porque eu acho que eles são tão comuns, nada vai acontecer de extraordinário num dia comum. Mas os dias extraordinários começam sendo dias comuns. Sendo Deus. Né? Pastor, já tem gente aqui querendo participar, fazer pergunta para o senhor. Davi Melo, onde é que está Davi? Aqui é o Davi, pode fazer a pergunta. Pai Senhor, Evangelista Elton, Presbítero André, Irmã Camila, eu gostaria de fazer minha pergunta envolvendo esse tema que nos foi proposto e com o início e o encerramento de ciclos, né, como é demonstrado no Ano Novo, é comum nos jovens o sentimento de ansiedade. E eu gostaria de saber se tem alguma situação bíblica que demonstre essas circunstâncias e como esse personagem bíblico conseguiu encontrar o seu caminho no Senhor e descansar nele. Veja só, existem pelo menos 2 personagens bíblicos que eu vejo que tinham tudo para serem depressivos, ansiosos, porque o ser humano é muito perspectiva, principalmente a fasezinha da adolescência, que é uma fasezinha que a pessoa começa a me perguntar. É interessante uma coisa, viu? A adolescência parece que a gente vai viver 200 anos, a gente não se preocupa com o tempo, não é? É verdade. Mas quando o tempo passa e a gente começa a ver uma geração atrás vindo, um exemplo, você agora tem 16 anos, 17. Eu sou adolescente, maravilha. Mas com pouco tempo você vai ver uma geraçãozinha que era criança, agora é adolescente também. Aí eu senti uma coisa quando isso aconteceu comigo, que eu dizia, meu Deus, eu estou ficando velho. E eu tinha só 19 anos de idade. Mas por ver outra geração vindo atrás, eu já fiquei muito preocupado. Bem, José na época que não tinha internet, não tinha telefone, não tinha meio de comunicação.
ele perdeu todo o contato visual, todo o contato possível de comunicação. É tanto que a sua família o tinha como morto. Anos se passaram, né? E a Bíblia, ela sintetiza a vida de José na casa de Potifar, que antes que era o filho da casa caçula, que tinha uma roupa diferente, de cores. E a gente entende que era uma roupa de realeza, roupas finas, destacada dentre todos os irmãos. Mas agora ele estava trabalhando como escravo. Ele tinha que acordar cedo, tinha que trabalhar duro, não tinha nenhum conforto, não tinha nenhum luxo, era escravo. Né? Depois daquela crise que houve com a mulher de Potifar, ele ficou como preso na casa do cárcere. Dias de amargura, momentos de dificuldade, sem nenhuma perspectiva. Quando o ser humano perde a perspectiva, ele entra em parafuso. Porque se o seu passado, a retrospectiva não foi boa, tudo bem, mas eu estou pisando seguro e eu tenho uma perspectiva futurista agradável, eu me perdoo, eu aceito, eu me alegro. Mas quando eu não tenho perspectiva nenhuma, aí as lembranças se tornam vilões, porque a pessoa começa a ter saudade, mas não tem esperança de voltar. Como é que eu vou sair daqui? Como é que eu vejo José aí? A benignidade do Senhor esteve com José. E por que ela esteve com José? Porque José permanecia fiel a Deus. Amém. Enquanto formos fiéis, ele permanece fiel. E se formos infiéis, mesmo assim ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. A natureza de Deus é a sua fidelidade. Amém. Então é a base da gente, é o seguinte: meu Deus é fiel. Só o detalhe, pastor, que quando a gente conta a história de José, a gente vê aqueles capítulos, do capítulo 37, se não me falha a memória, né, de Gênesis, né? E talvez a gente possa ser levado a pensar que a coisa foi... José dormiu, acordou no poço, aí dormiu, acordou em Potifar, dormiu, acordou na prisão, como se fosse coisas... dormiu, acordou no reino, né? E não foi. Não. Houveram anos passados, aí dias, como Camila falou, dias comuns que ele estava lá no dia a dia, trabalhando, até que acontecesse tudo que ele... Sim. E ele foi mantendo o propósito, mantendo a perspectiva, sim, como o senhor bem mencionou aí, até que Deus reverteu totalmente o cativeiro dele. É interessante o que a irmã Camila falou, porque, veja, uma pessoa grata, ela vê a beleza extraordinária em momentos simples. Você acredita que isso foi uma das virtudes que me fez afeiçoar-me na minha esposa? Eu tinha muito medo de casar com uma mulher maldizente, queixosa, rixosa. Eu digo, meu Deus do céu. E ela não, ela vê coisas maravilhosas em momentos simples, comuns do dia a dia, da rotina. Não é isso? Me contagiou. Eu digo, isso é bom, porque toda pessoa agradecida, o dia dela será colorido. A alma farta pisa em favos de mel, mas para a faminta todo amargo é doce. Há vezes que a gente tem 1000 razões para agradecer e a gente não agradece. Quer ver um exemplo? Quando eu vou visitar pessoas que não podem ir à igreja, e eles manifestam a alegria. Recentemente, a irmã, por nome de Maria Arruda, foi de cadeira de rodas para a igreja, para a Santa Ceia. E a alegria extraordinária de estar ali. E às vezes a gente está no templo e pensa que é uma coisa tão simples, mas quem está no hospital? Não é? Quem está impedido em casa por questão de saúde? Então são coisas tão simples, a liberdade, principalmente o jovem, que para se levantar é um pulo, muita saúde, muita energia, não é? Já o velhinho já passou por essa fase, às vezes ele vai com o pensamento, mas o corpo ficou lá atrás, ele quando eu era jovem, entendeu?
Então, a gente precisa agradecer por tudo, porque são coisas extraordinárias. Se eu não pudesse, se eu não tivesse tido essa oportunidade, eu acordei, maravilha, estou vivo, maravilha, estou de pé, glória a Deus. Amém. Aí. Amém, pastor. E já para dar uma pausa aqui na nossa conversa, que está maravilhosa, colocar esses jovens agora para trabalhar, pastor. Nós vamos para o primeiro quadro de hoje, que é o Quem Disse a Quem. Roda a vinheta. E agora vamos com o quadro Quem Disse a Quem. Você que está em casa, o último do ano. Vamos ver quem é que vai acertar primeiro, se são vocês ou se são esses jovens aqui. E aí? É o pessoal de casa que vai ganhar de vocês? Não, né? Vamos ver, né? Geralmente, nós recebemos 2 áreas, né? Mas hoje estamos recebendo os jovens do Templo Central. E eles não são competitivos. Não são. Então, a gente vai separar aqui. Vai ser meninos contra meninas. Vamos lá, quem é que vai ganhar? Minha torcida, né? Óbvio. Para as meninas, né? Tem 2 homens aqui apoiando vocês. Vou ficar com as meninas hoje. E vai ficar a irmã Camila e a irmã Wayne torcendo. Irmão N também. Pronto, então tá 2-2 para vocês. Vamos lá. Quem disse a quem? A tela aí. Meninas, primeiro. Estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Quem foi que disse a quem? Diz teu nome. Pai do Senhor. Yasmin, foi Deus a Moisés. Certeza, Yasmin? Sim. As meninas concordam com ela. Concordam, né? Concordam, né? Tela com a resposta. O Senhor disse a Moisés. Muito bem, 1 ponto aí para as meninas. Meninos, vamos lá. Quem disse a quem? Agiste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Essa tá fácil, pelo amor de Deus. E aí? Diz teu nome? Parte 1, meu nome é Vinícius. Fui o profeta Samuel ao rei Saul. Tem certeza? Tenho. Absoluta, Vinícius. Tenho. Tenho. Os meninos concordam? Vamos ver. Samuel, que disse a quem? O rei Saul. Tela com a resposta. Samuel disse a Saul. Muito bem. Graças a Deus. E agora do desempate. Vamos lá, desse primeiro bloco. Tela com versículo. Quem disse a quem? Porquanto não me crestes a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel. Por isso não metereis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Quem foi que disse a quem? E aí, quem é que sabe? Os meninos ou as meninas? Renatinho já tá? E aí? Precisam brigar não, um por cada vez. Para o Senhor. Amém. Meu nome é Renato. Renato. Eu creio que foi Deus que disse para Moisés. Nesse caso, Deus disse a 2 pessoas. A primeira você acertou, foi Moisés. Falta mais um. Falta mais um. Tá ali do lado de Moisés. Pertinho. Porquanto não me crestes a mim para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que lhes tenho dado. O Senhor disse a Moisés e a... Aaron? Meninas, vamos terminar o bloco 2-1 para os meninos? Vamos resolver isso no próximo bloco. Vamos resolver isso. Elas foram se gabar e aí... a gente vai para um rápido intervalo, mas antes disso a gente vai de louvor aí a Deus com a cantora Wayne Aline. Oh, Deus provedor. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no
no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Aleluia. O fogo não me queima, as águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Oh, aleluia. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade nem o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus, em ti, meu Deus. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. E o Espaço Jovem está de volta com uma conversa muito especial. E você sabia que também pode nos encontrar no formato de podcast? Assine agora o RBC Oficial nas melhores plataformas digitais. E hoje estamos conversando sobre o tema retrospectiva, introspectiva e perspectiva. E para falar desse assunto, estamos recebendo o evangelista Elton Carlos. E agora vamos retornar à nossa conversa. Pastor, e já para introduzir, na Bíblia, fala de Ano Novo, pastor? Onde é que a gente encontra falando sobre Ano Novo na Bíblia? Fala. Veja só que coisa interessante. Só que o Ano Novo, na Bíblia, ele traz um memorial. Deus, ele é muito didático. Por exemplo, Êxodo capítulo 23, versículo 15,
Na versão Nova Almeida Atualizada diz assim: celebrem a festa dos pães sem fermento, que a Bíblia chama de pães asmos também. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento, como ordenei a vocês. Façam isso no tempo indicado no mês de Abib, porque nesse mês vocês saíram do Egito. Deuteronômio 16:1 diz assim: guarda o mês de Abib e celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus, porque no mês de Abib o Senhor te tirou do Egito de noite. Agora, Êxodo 12, versículo 2, Deus categoricamente diz: este mês vos será o princípio dos meses. Aí é interessante porque quando a gente vai ver, por exemplo, eu não vou ler, mas Êxodo capítulo 3, do versículo 13, do versículo 3 ao versículo 10, que é quando Deus dá o modelo dessa celebração festiva dos pães asmos por uma semana, ele tem a preocupação de dizer, para que vossos filhos saibam. Então, a partir do momento do capítulo 12 e 13 de Êxodo, que foi, assim, vamos assim dizer, os preparativos para a saída do povo de Israel do Egito, então aquele mês Deus estipula, será o começo do calendário. Então, toda vez que havia a celebração da Páscoa, ou a celebração dos pães asmos, era era como se fosse março e abril. Era um novo calendário que estava nascendo e tendo em mente, nós começamos agora porque Deus nos libertou. Então, trouxe uma mensagem bem interessante para eles. Em que sentido? Mensagem de esperança. Toda vez que começava um ano, a gente tem que se lembrar que a mão de Deus nos trouxe a uma nova vida. Então eu tenho que começar um ano agradecido. Aí é o que o salmista diz: bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Então, para o povo de Israel, isso era uma dinâmica interessante. Então vamos agradecer, porque eu não vivi, mas meus avós, bisavós, tataravós, minhas gerações anteriores, lá atrás, eles viveram isso. E o Senhor, com mão forte, com braço estendido, nos deu uma nova vida, nos pôs nessa terra. Não é? Então, nada melhor do que começar o ano agradecendo, bendizendo ao Senhor pela sua misericórdia. Então, eu acho interessante porque, para o judeu, o calendário, pelo menos no contexto bíblico, nasceu dessa forma. Eu não vejo um calendário biblicamente na época dos patriarcas. A gente já vê no livro do Êxodo, porque é quando o povo de Israel ele sai como nação. O Egito Deus usou para ser um berçário, para que eles crescessem. Aí chegou o momento que Deus havia dito a Abraão, lá na 4ª geração eu visito. Chegou o momento de Deus visitar, de Deus tirar, e Deus disse: pronto, agora vocês vão começar o calendário neste mês. E é interessante, 2 passagens, porque no exílio babilônico mudou-se de Abib para Nissan. Eu achei bem interessante uma coisa. Vê só, eu dei uma lida rápida, bem rápida. Mas veja, em Neemias 2, versículo 1, diz assim: no mês de Nissan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu havia estado triste diante dele. Quando a gente passa assim, nada na Bíblia está escrito por acaso. Nada. Só que ele esteve triste no mês de Nissan, que era o mês de Abib. Qual a razão dele estar triste? E qual a razão de ser justamente no mês de Nissan? É porque para todo judeu praticante, ali era a celebração da liberdade. E eles estavam cativos. Interessante, né? Então, como dar graças quando aquilo que eu desejo não foi alcançado? Não é um desafio? Eu dar graças? Mas eu não alcancei em nada. Como é que eu vou dar graças? Principalmente na mudança de calendário, né? Que eu, na verdade, eu entendo que eu completo o aniversário não é na minha data natalícia, é quando vira o ano. Então, toda virada de ano eu me sinto mais velho. Entendeu? Não é na minha data natalícia. Então, imagina você virar mês de Abib, que agora é mês de Nissan. Eita, vamos celebrar a Páscoa, a festa dos pães asmos. Mas a gente está cativo e essa celebração é a celebração da liberdade. Ele ficou triste. Aí o rei percebeu: você está triste. Aí ele temeu.
Mas quando vem uma tristeza, se eu estou na sombra do Altíssimo, é uma oportunidade da manifestação de um milagre. Verdade. Interessante, né? Por isso tem que olhar a fidelidade. E outro ponto interessante, que diz assim, ó, Esther 3:7, no primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano do 10º do rei Assuero, se lançou isto é, a sorte perante Amã, para cada dia e para cada mês até o do 10º mês, que é o mês de Adar. Veja, isso aqui já foi outro desafio. Porque ali a gente quase via, se não fosse a mão de Deus, um genocídio nessa época. E é interessante porque se pontua no livro de Esther, no capítulo 3, versículo 7, que nesse desafio de fé também se deu no mês de Nissan, que era o mês de Abib. Aí vem a pergunta. Às vezes a gente diz, mas meu Deus, eu estou terminando o ano, estou terminando ou começando o outro com desafios de graças. Porque se vem um desafio, o dedinho de Deus está estendido. Amém. Para dar vitória. Glória a Deus. Então tem que crer na fidelidade de Deus. Entendeu? A gente, quando se esconde à sombra do Onipotente, a gente... Eu tenho uma coisa interessante que eu me lembrei agora. Eu morava na cidade de Amaragi. Isaac, meu filho, ele sempre foi muito peralta, a Abigail nem tanto. E eu estava na frente de uma congregação que num bairro por nome de João Paulo. Aí Isaac saiu para mexer com um cachorro desses pequenininho, negócio assim, que é muito peralta, esses cachorros, muito bravo, né? E ele foi mexer, o cachorro se abusou e correu atrás dele. Aí quando ele viu que o cachorro vinha, ele correu para onde? Para perto de mim. Aí eu nessa hora me lembrei, eu digo, assim é o crente. Quando a gente se aperreia, a gente chega para a sombra de papai. Porque quando a gente está na sombra dele, ele provê. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito interessante, pastor, esse detalhe que o senhor mencionou aí. Até porque Deus, ele parece que trabalha... Deus não está limitado ao tempo, nem nada. Não. Mas ele trabalha com marcos temporais, né? Marcos temporais. O senhor falou que a gente não vê entre os patriarcas, realmente a gente não vê. Muito embora Deus marque determinados momentos com Abraão, com Isaac, com Jacó e etc. E parece que ali naquele momento com Moisés, ele resolve marcar o tempo para ficar para toda a humanidade ver que naquele momento vem o novo de Deus, naquele momento vem provisão de Deus, naquele momento vem diversas bênçãos de Deus, né? Deus trabalha com marcos, né? Deus trabalha com marcos. Por isso que, assim, a gente precisa entender, a gente está nessa questão introspectiva. Veja que coisa interessante. O grande problema não é Deus, somos nós. Nós somos uma maquininha de fazer problema. Sabia? Até onde não tem, né, pastor? A gente vai lá e... Até onde não tem, Aí a cria gente cria. Aí veja, por exemplo, veja como a necessidade de fazer uma introspecção é uma necessidade gritante em nós. Quando você vê, por exemplo, e o lindo é porque Deus ele se baixa ao nosso nível, bota a mão assim, pertinho da gente, ele diz, vem, eu vou lhe ajudar a você entender, confiar e caminhar. Veja, quando a gente recusa, a gente toma o caminho de Caim. Porque no capítulo 4, a gente vê Deus dizendo a Caim, se bem fizeres, que Caim ficou com raiva, não é porque o problema estava nele e ele não viu, é porque Deus não havia aceitado a oferta. Aí Deus começou a mostrar a Caim o problema que estava nele, não em Deus. Eu não aceitei por conta disso, filho. Então ele diz assim, se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, mas se mal fizeres, o pecado jaz à porta, para ti será o teu desejo, como para ti dominar. Aí veja, o que Deus estava dizendo? Melhora, arruma o teu altar aqui dentro e eu recebo a tua oferta. Mas por ele não fazer uma revisão interna, uma observação aqui, uma avaliação interna, ele não melhorou. Tomou um caminho diferente. Outro exemplo de uma pessoa que melhorou, Agar. Agar é uma mulher que ela entra na vida de Abrão e Sarai por culpa de Sarai e por culpa de Abrão. Ela não teve culpa. Só que a gente é humano. Quando ela se viu grávida do primogênito de Abrão, aí ela fez isso, ó. E mulher, quando quer fazer guerra fria,
Não é? Aí, resultado, eu não sei o que ela fez, se foi jogar de cabelo, se foi olhar assim. Eu sei que a Bíblia diz que ela começou a desprezar a sua senhora. Aí Sarai disse a Abrão, o meu agravo seja sobre ti. Abrão disse assim, mas ela permanece sendo tua serva. Aí a Bíblia diz que a Sarai humilhou. Como humilhou, não sei, mas humilhou a Agar. Agar foge. Só que Deus, que vê, que fala e que faz, entrou no caminho de Agar e diz, Agar, de onde vens? Para onde vais? Aí Agar diz, eu venho fugido da minha senhora. Veja a fala de Deus. Volte pelo caminho que vieste e te humilha diante de tua senhora. Ou seja, você errou, Agar. Reveja se você não errou. Agora, se você voltar e se humilhar, eu tenho uma bênção para você. Então, a revisão introspectiva é saber que eu que sou falho, limitado, sou uma maquininha de fazer problema, tem um Deus que é tão bom que diz, venha, você fez errado aqui, vamos costurar essa situação, venha por aqui, venha por aqui. Quando eu aceito, né, Deus deu uma palavra, está lá no capítulo 4 ou capítulo 6 do Deuteronômio, diz assim, esta será a vossa sabedoria diante dos homens. Se eu pegar essa sabedoria divina, que é a palavra, e colocar aqui na minha vida, prática, aí eu vou abraçar a vontade de Deus, vou corrigir os meus erros e a minha avaliação pessoal interna não será difícil, não será angustiante, mas será agradável, porque eu vou estar vendo que eu estou melhorando, como a Bíblia diz, o caminho do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Eu acho interessante porque por diversas vezes no texto bíblico, isso, o senhor já puxou inclusive a ideia da quarta pergunta, que era justamente como ter esse olhar introspectivo, que o senhor está falando da importância. É necessário a gente ter esse olhar introspectivo, porque tem coisa que Deus orienta, mostra no que é que a gente falhou, no que é que a gente precisa melhorar e faz com que a gente volte pelo caminho, né? Sim. Como o senhor falou de Agar, com Elias também, Deus diz, levanta, vai, tu parasse aí, mas continua aí o teu caminho, que o caminho ainda para muitos dias, é muito longo. Em diversos momentos você vê a necessidade de Deus orientando a gente olhar para dentro da gente, perceber a necessidade e continuar caminhando, né? Exato. Agora veja uma coisa interessante. Existem situações em que na nossa avaliação interna a gente diz, eita, eu errei. E eu sei que eu estou chorando ou sofrendo por uma ação errada que eu fiz, mas eu vou fazer assim, eu direitinho, feito H, abaixar a cabeça e voltar. Mas tem coisas que a gente não erra e sofre. Aí a pessoa vai dizer, e agora, Senhor? Foi o que eu fiz? Como é que eu vou me responder satisfatoriamente para encontrar a tranquilidade se eu não estou errando? Um exemplo. Quer ver um exemplo de ouro aí que eu vejo é José. José nunca em caixa alta mesmo. Ele nunca seria o governador se a forma na vida dele fosse Jacó. Porque Jacó trabalhava ele como se fosse o menino do dengo. E ele nunca seria um governador arrojado como foi se o formador da personalidade fosse Jacó. Deus tira José de perto de Jacó para ele não estragar o menino. Então tem coisas que Deus traça na vida da gente e a gente pergunta, por que, Senhor? Ele está formando para algo melhor. Aí o que acontece? José vai lá na frente, veja. Ele foi enganado, ele foi vendido, ele foi desprezado. Lá na frente ele sofre. Agora imagina, toda vez que eu lia a história de José, eu adolescente, eu ainda tenho minha primeira Bíblia, viu? Se alguém me pedir uma Bíblia, eu dou uma para ele, mas a minha primeira eu não dou de jeito nenhum. São duas Bíblias que eu não dou. Uma é a minha primeira e outra foi uma que o Rotel me deu.
a gente namorava. Dia 12 de junho de 2000, ué. Olha aí. Irmão, tá feliz agora aí. Tá O senhor lembrou da data, certinho, tá? Aí o que acontece? Vê só, imagina quando os irmãos de José se apresentam diante dele. E ele, que era o segundo em governo, no império de ouro da época que era o Egito. E ele olhar assim, e eles tudo de joelho lá, ele olhar assim. Só que a gente vê o que está fora, Deus vê o coração. E é por isso que, assim, Deus dirige, na sabedoria que deu a José, para que instigasse seus irmãos a externarem aquilo que tinha dentro. E aí colocou seus irmãos à prova. Mas duas coisas aconteceu que foram repetidas. Veja, e mostrou a consciência de José. Primeiro, quando ele se deu a conhecer, ele mandou todos saírem e quando ele se deu a conhecer, ele gritou, ele chorou, que a Bíblia diz que todos os da casa de Faraó ouviram o choro de José. Resultado, quando os irmãos entenderam, se ajoelharam e pediram perdão. Ele disse, não foi vocês que me enviaram para cá, foi Deus. Só que é fácil dizer isso sentado no trono, mas dizer isso olhando para trás, eu passei na casa de Potifar, eu passei na casa do cárcere, eu fui um prisioneiro, Deus teve caminhos difíceis, mas me arrojou para que eu hoje estivesse aqui. Então, assim, esse olhar introspectivo é importante, saber o quê? Tem hora que eu falho e Deus costura uma situação na minha vida. E tem hora que não é que eu estou falhando, é porque Ele está me forjando para uma situação. Por isso que é interessante ser grato até no momento do choro, até no momento da meta não alcançada. Ser grato. Mas se eu não alcancei isso, e se Ele não quiser que você alcance? E se Ele não quiser? Não tenho essa meta para você não, tenho essa outra aqui. Aí a pessoa, mas Senhor, eu queria, mas eu tenho esse caminho. Nunca José, eu entendo, racionalmente pensando, que ele nunca queria passar pelo que passou na casa de Potifar. Sem dúvida. Sem, caluniado daquele ponto. Acho que ninguém queria. Ninguém queria. Eu nunca queria estar na pele dele. Não é? Então, dizer aquilo sentado no trono como governador é uma coisa, mas só Deus e José sabiam quantas lágrimas ele derramou. Por isso que é interessante saber, o caminho de Deus é perfeito. Não existe melhor caminho do que andar com Deus. Amém. Amém, pastor. Já temos pergunta aqui também. E Rebeca Santana. Vai ter Rebeca? Paz do Senhor. Amém. A minha pergunta é, visando a maioridade no ano de 2024, como podemos nos prepararmos para os novos desafios e as novas responsabilidades? Coisa interessante. Rebeca, teu nome, né? Deixa eu te contar uma coisa, mulher. Ela quer dirigir já, pastor. Ah, é? Olha, a vida de adulto é bem corrida, viu? É interessante fazer o seguinte, olha. Nesse momento da adolescência, esquecer muito isso aqui. Ter cuidado para não desperdiçar tempo, porque na vida de adulto, principalmente quando chega a vida de casado, e quando vem as bolinhas de ouro chamadas os filhos, eles comem muito tempo. Gastam muito a energia da gente, muita atenção. Então é menos eu, mais eles. Agora, como se preparar para isso? Bem, essa fase da adolescência e da juventude é a fase de você formar bem seu caráter. A leitura de bons livros, o seu devocional diário, pequenas porções diárias, que sejam metas fincadas pontualmente. Eu digo a meus filhos, sou um pouco chato, para não dizer redundantemente muito chato. Não fuja do mapa do dia. Tenha o seu mapa do dia. Momento de ler a Bíblia, momento de orar, momento de ler bons livros. Porque, por exemplo, qual a escolha correta de uma profissão? Quantas vezes eu perguntei, a gente pergunta a Deus, Senhor, qual é o teu caminho? Porque Ele mostra. O Deus que formou, que lhe deu vida, que lhe entreteceu no ventre, que lhe deu toda a capacidade que você tem, sabe um caminho ideal para a sua vida.
Então, à medida que eu vou lendo, biografias é uma coisa extraordinária de ler. Boas biografias, especialmente pessoas que temem ou temeram a Deus, que se tornam referenciais de vida, que o adolescente precisa muito de referencial. Na verdade, o ser humano, né? Mas o adolescente mais ainda porque o corpo está crescendo, mas a cabeça ainda está um pouco verdinha. E o mundo não perdoa. O senhor tem alguma, pastor, que o senhor lembra agora de... Olha, existem assim, eu gosto muito, na minha época de adolescente, pelo menos na época eu morava na cidade de Cachoeirinha, uma cidade muito pequena, aqui no Agreste. Então eu comecei a ler livros de Paul Yong-Chu. E falava que ele, assim, nas leituras que eu fazia de livros dele, mostrava que ele orava muito. Existe uma frase que eu nunca alcancei. Nunca o sol se levantou sem que eu estivesse de joelhos. Esse homem orava. Para escrever isso, ele orava. E às vezes eu perguntava ao Senhor, na minha época de adolescente, eu propus-me a, nesse contexto da vida dele, aplicar a minha vida de oração também. E hoje eu digo a meus filhos, tenham cuidado. Um adolescente exatamente ontem no culto, ele disse para mim, eu emprestei um livro a ele leu. Aí ele chegou e entregou. Aí quando foi ontem, ele disse assim, cadê o segundo livro que o senhor me prometeu? Aí eu disse, nessa semana, aí marquei o dia nessa semana entregar ele para ele ler. Mas para a gente é um momento de ouro. Vai lá na Bereia. Hoje tem também em PDF, né? A pessoa começa a ver livros que tenham para a gente um referencial, entendeu? Que possa dizer, eu quero copiar esse perfil, eu quero investir na minha vida dessa forma, entendeu? Principalmente leitura. A mente humana é terrível. Quando você gosta de ler, você, no dia que não lê, você se incomoda. E quando você lê, que alguém chega para você para falar de joguinho, de videogame, você diz, meu Deus do céu, isso é de outro mundo. Porque o tempo passa. Essa fasezinha vai passar. E a vida adulta, quando chegar, aí você vai dizer, eu dou graças, Senhor, porque eu estou no caminho certo. Amém. Tá bom? Porque a escolha de uma profissão é difícil. Às vezes você escolhe uma coisa hoje, amanhã você muda de ideia. Não é? Escolha de profissão é muito difícil. Escolha, por exemplo, de graduação. Qual a graduação que eu vou fazer? Agora deixa eu me dizer uma coisa, Rebeca, a você. A todos, né? Não perca oportunidades. Não perca oportunidades. Ontem eu conversei com os jovens, eu disse, não perca a oportunidade X que eu pontuei a eles. Porque ela pode ser um degrau na sua vida. Por exemplo, a casa de Potifar não foi um degrau na vida de José? A casa do Cássio não foi um degrau? Foi. Foi um degrau. O padeiro morreu, mas o copeiro estava diante do rei. Eu esqueci. É porque tem hora que Deus bota alguém para esquecer, para a gente sofrer uma coisinha. Mas tem uma pessoa. Foi um degrau. Então aproveita as oportunidades, vai se servindo delas, porque lá na frente Deus vai fazer chegar onde Ele quer que você chegue. Olha, amém, pastor. E a gente vai continuar essa conversa, viu? Que ainda não terminou, não. Mas a gente vai dar uma pausazinha agora só para a gente começar o quadro Quem Sou Eu? Roda a vinheta. É isso aí, agora a gente vai pro desempate. Aliás, os meninos estão ganhando, né? E nesse quadro Quem Sou Eu, você já conhece, você já sabe como é que é. A gente dá uma dica, 3 dicas na realidade sobre um personagem bíblico. E você aí de casa e o pessoal aqui no estúdio tenta adivinhar quem é esse personagem, né? Saber quem é esse personagem, tá certo? Vamos lá? Vamos começar? Prontos? Não muito. Vamos lá, né, meninas? Vamos lá. Eu e o irmão N estamos aqui torcendo por vocês. Tá 2-1 para os meninos, então vamos começar com as meninas, né? Tela aí com a primeira dica do personagem 1. Eu era pescador de profissão.
E aí, meninas? Oi? Já sabe? Já sabe? Querem a segunda dica? Deixa eu ir Querem a pra segunda segunda dica? dica. É. Sou irmão de Pedro. Senhor, meu nome é Larissa. Quer a terceira dica, Larissa? Não, Não, mas vou Obrigada. dar a terceira dica. Também era seguidor de Jesus. tá certo. É André. Tem certeza? Que sou eu? Absoluta. Não, não é o senhor, não. Mas aí, pode tela aí com a resposta, né? Tela revelando o personagem, André. É isso aí, muito bem. Nome muito bonito. Personagem 2. Personagem 2, os meninos aí, tela com a primeira dica. Tá 2-2. Vamos lá, meninos, tela com a primeira dica. Fui o primeiro juiz de Israel. Eita, esse é fácil. Primeiro juiz de Israel. Vou botar pra segunda, tá certo? Tela com a segunda dica. Casei com Axa depois de ter vencido uma batalha. Agora foi fácil. Agora tá fácil. Pelo amor de Deus. Vamos pra terceira dica. Terceira pra vocês acertarem agora. Sou o genro de Caleb. Mas se não souber, pode passar para as meninas que elas vão saber. Sou o genro de Caleb. E aí? Não sabem. Sabem? Sabe? Pode? Pai do Senhor, Amém. meu nome é Renato. Eu acho que é Otiniel. Tem certeza, Renatinho? Tem? Tem? Tem. Olha aí, tela revelando o personagem. Ei, ótimo. Tá difícil para vocês, viu? É, meu amigo. Tá difícil. Exato. Tá 3-2, né? É. 3-2. Meninas, empatem, pra ninguém ficar triste nem chateado, tá certo? Vamos ver. Dessa vocês vão conseguir. A tela com a primeira dica. Meu nascimento foi um milagre. Olha. Meninas, já sabem? Já sabem? Vamos pra segunda dica? E aí? Eu ungi os 2 primeiros reis de Israel, Saul e Davi. Agora As ficou fácil. meninas agora, Sabe? deixa as meninas acertarem. Senhor, meu nome é Rebeca Freitas. Deixa eu dar a terceira dica, Rebeca. Me tornei profeta. Samuel, profeta Samuel. Tem certeza? Certeza. Já apareceu na tela ainda não, né? Tá bom. Pode aparecer? Olha aí. 3-3 pra ninguém ficar chateado, todo mundo ficar triste e não ter briga lá no ensaio depois. Amém. Agora vamos ouvir mais um hino pela cantora Wayne Aline. Eita glória. E logo em seguida iremos para mais um intervalo, mas não sai daí que é bem rapidinho. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até o meu deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Oh, aleluia. Tu és bom, Senhor, em todo tempo. Aleluia. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, meu amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo
É isso aí, o Espaço Jovem já está de volta, mas nós já estamos no nosso último bloco, né? Isso é fato, eles ficam desolados quando está acabando o programa. Eu sei que você também fica, porque a conversa está muito boa, mas ainda não acabou. O evangelista Elton está aqui a fim de responder as perguntas, né, pastor? E fica aí com a gente que a gente tem mais assunto para falar. E hoje a gente está conversando sobre o tema retrospectiva, introspectiva e perspectiva. Eu jurei que eu não ia errar nenhuma vez nesse programa e ainda não errei. Daqui no final eu não vou errar. Esse trava-língua, né? Esse trava-língua, né? E pastor, já tem pergunta. Deles aí. Nós vamos com Yasmin Souza. Pode ser, Yasmin. Minha pergunta é: como me tornar uma pessoa melhor no ano de 2024? Como procrastinar menos em relação aos devocionais e aos estudos? Olha aí, pastor. Isso é uma questão de organização, assim, organização de tempo, né? Porque a procrastinação ela pode ser um vício. Existem coisas que a gente não gosta e a gente termina optando em fazer o que gosta e o que não gosta deixando para depois. Quando isso acontece de modo repetitivo, isso vai se tornar uma bola de neve. Então é interessante, como nessa fasezinha da adolescência, às vezes a gente dorme muito, conversa bastante, às vezes o tempo naquilo que a gente gosta a gente perde. Então é bom manter uma organização diária. O que não gosto, o que é que está me levando a não gostar disso? Né? Se é algum desconforto, por exemplo, alguma matéria ou alguma atividade, enfim, para que aquilo não se torne um acúmulo, porque senão um problema pequeno vai se tornar grande. O fato de se tornar uma pessoa melhor é quando a gente pega modelos, né? É bom absorver modelos, família, amigos, pessoas da igreja, através da leitura, personagens bíblicos. Um exemplo, toda vez que eu lia sobre Sansão, me dava raiva de Sansão. Quando chegava no capítulo de Dalila. E outras também, né? Que Sansão foi um juiz um pouquinho rebelde. Misericórdia de Deus na vida dele o fez entrar na galeria dos heróis da fé. Mas a gente começar a copiar situações ou qualidades de pessoas que se tornem para nós um referencial. E a gente vai buscando. Agora, lembrando, essa busca é contínua. Ou seja, uma porção a cada dia. Porque se eu fizer uma porção a cada dia, eu vou ter o mês satisfatório, vou ter o ano satisfatório. E aí a gente vai trabalhando nessa meta. Lembrando que o aprendizado é uma coisa bem interessante, viu? Enquanto nós estivermos com a mente aberta para aceitar conselhos, orientações, correções, a gente cresce. Quando a gente fechar os olhos para isso, a gente estaciona. Que foi um cuidado de Deus. Eu estava lendo isso, por exemplo, Deuteronômio capítulo 6, versículos 10 a 14, Deus deu uma orientação ao povo de Israel. Quando vocês chegarem na terra e vocês encontrarem poços que vocês não cavaram, casas que vocês não construíram, árvores que vocês não plantaram, se lembrem que eu vos tirei da terra do Egito. Então, um grande problema quando a gente chega a conquistas é não esquecer de onde a gente veio e quem nos trouxe até ali. Isso nos faz pessoas melhores, para a gente não começar a ficar autossuficiente, mas a gente sempre fica dependente da misericórdia de Deus. Bom? Já temos também outra pergunta aqui com o adolescente Vinícius. Pode ser, irmão Vinícius? Parte 1. A minha pergunta é: de que maneira o nosso testemunho cristão pode impactar positivamente as pessoas ao nosso redor no cotidiano? Olha, a partir do momento que a gente procurar e manter essa meta de ser um cristão autêntico, isso é a maior de todas as pregações. A maior de todas as pregações é a nossa vida. Por exemplo, não importa a sua idade, não importa a sua situação social, não importa a sua questão financeira. Quando você é autêntico com Deus, até uma menina cria um desconforto diplomático. Interessante, né?
A menina disse a Naamã. Naamã disse ao rei. O rei envia uma carta. O rei de Israel, quando diz assim, eu sou Deus, rasga as suas vestes. Eliseu diz, manda para cá, porque toda a terra saberá que há Deus em Israel. Tudo isso através do testemunho de uma menina escrava. Então, quando o testemunho é autêntico, Deus faz o que for preciso para chancelar aquilo. Né? A gente estava ouvindo ontem uma pregação bem interessante sobre o testemunho de Deus. Uma coisa é eu dar testemunho de Deus ou dar testemunho de outra pessoa. Outra coisa é Deus dar testemunho de nós. Né? Quando Deus dá testemunho de Abraão, eu sei, ocultarei o que faça Abraão, porque eu sei que ele há de ordenar os seus filhos diante de mim. Quando Deus deu o testemunho de Jó. Então, quando a gente é autêntico, Deus ele faz a parte dele. E quando ele faz a parte dele, confirmando o nosso testemunho, o nome dele é glorificado. Amém. Meu Deus, pastor. E quais os perigos das crenças em rituais de Réveillon, né? A gente está nessa época de fim de ano, a roupa branca, a roupa vermelha, a roupa amarela, para atrair isso, para atrair aquilo. Pastor, quais são os perigos disso? Olha, eu amo um hino. Dentre todos, tem um que está falando fortemente ao meu coração. Eu não sei se vão cantar. És fiel em todo tempo, em todo tempo. Porque isso se baseia no Salmos 23:6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias. Perceba. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então não importa se você entrar no ano de branco, de preto, de azul, de amarelo, de verde. Tá entendendo? Não importa o que qualquer tipo de crendice ou simpatia fizer. Não, se você tem a bênção de Deus, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. O fator determinante não é aquilo que... Não, o fator determinante é a bênção. A gente vê isso, por exemplo, 1 Samuel 7, eu acho interessante porque houve um grande desafio de Israel diante dos filisteus. Eles foram convocados, veja, renovação de pacto em Mispá. A gente quer renovar o pacto com o Senhor. Aí Samuel diz, querem? Maravilha, tudo bem. Se reúne todo mundo, vamos jejuar. O segredo está aí, oração e jejum. Aí todo mundo jejuou, pegaram água, derramaram, ninguém bebe água, ninguém come nada, vamos jejuar para a gente renovar o pacto. Os filisteus souberam, toda vez que a gente se aproxima de Deus, uma luta se levanta. Isso é certo. Aí quando eles viam o combate, aí o povo disseram assim, ora por nós. Aí ele pega um cordeiro ainda que estava mamando, oferece completo no holocausto, aí Deus troveja. Aí depois daquela vitória, Deus trovejou, Israel combateu, venceram os filisteus. Aí Samuel unge uma pedra e diz, o nome desta pedra, por que pedra? Porque pedra é um objeto que é permanente. Interessante, né? Na cultura judaica, eles usam muito pedras. Isso é bíblico, né? Porque a gente passa, mas a pedra fica. Eles fazem até hoje, né? Até hoje. Enterro, né? Eles colocam em cima como é que se diz? Do túmulo, né? Do túmulo, né? Aquela placa ali, e eles saem colocando pedras ali, representando a posteridade daquilo, né? E aí ele põe o nome da pedra Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Então é oportuno a gente lembrar o quê? Que independe de qualquer ambiente, situação. Se eu estiver no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente me dará descanso. Se eu me comportar como ovelha e a vara dele, o cajado dele, eu estiver debaixo, então certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão. Como? Como se fosse uma sombra. E em resposta disso, eu vou ter uma posição, habitar na casa do Senhor enquanto viver. Independente se eu tiver com a camisa vermelha, azul, branca, amarelo, rosa. Independe. É dizer o seguinte, Senhor, eu vou... Por isso que a nossa igreja, ela orienta muito o nosso pastor, termine um ano, pega essa virada de ano no templo, adorando a Deus em família, não é?
Porque você termina um ano e começa outro dizendo, Senhor, eu te agradeço por tudo e te peço a tua bênção, sabendo que se o Senhor estiver comigo, a tua vara e o teu cajado me consolarão. Aí, não importa. E é tão bíblico essa orientação, pastor, que o texto sagrado diz que o pardão encontrou casa e andorinha ninhos para si. Mas eu encontrei os teus altares. Salmo 84. Exatamente. Pastor, e esse final de ano, as famílias, como o senhor disse, né, se reúnem na igreja e tem muita gente que não vai o ano todo. E essa é a oportunidade, né? Tem gente que não entra na igreja o ano inteiro, mas no final do ano está ali, porque quer começar o ano de forma diferente, né? Então é uma oportunidade daquela pessoa também mudar, né? Tomar o seu rumo de vida. A gente já fica com convite para quem está nos escutando, né? Que ainda não tem o Senhor no coração. Não passe o final de ano em outro lugar. Passe na presença de Deus. Existe uma situaçãozinha, irmã Camila, que a senhora falando aqui me veio ao coração, porque há pessoas que têm essa alegria de reunir-se em família no templo. E há pessoas que às vezes a família está muito distante. Isso. Ou às vezes a família não quer ir. Mas se você for, você vai ser o representante, você vai ser a bandeira de Deus na tua família. Senhor, eu estou aqui representando a minha família. Né? E estou orando, te agradecendo por tudo, mas te apresentando. Vai lá, Jesus, onde fulano está, onde cicrano está. E Deus vai. E Deus fala. Amém. E Deus faz. Amém. Amém? Glória a Deus. Pastor, dado tudo isso que a gente viu hoje, tudo isso que a gente aprendeu, um programa maravilhoso, fica a reflexão na importância de ter a presença de Deus todos os dias do ano, que isso é de fato, como o senhor bem frisou aí anteriormente, que o que importa. A gente gostaria de pedir que o senhor deixasse uma reflexão final e ao final da reflexão, o senhor pudesse orar pela gente nesse momento, em nome de Jesus. Tanto para a gente como para quem está em casa também, em nome de Jesus. Olha, esse é um momento de ouro, né? Eu me sinto muito feliz, nunca imaginei na minha vida, nunca imaginei mesmo. Meus sonhos sempre foram pequenos, minhas ambições sempre foram pequenas, né? Mas eu sou muito grato a Deus, ao pastor da igreja, ao nosso pastor por essa oportunidade de estar aqui. Mas há um texto que vem ao meu coração, que foi Moisés. Moisés é um exemplo de ouro. Por muitas vezes esse homem foi um grande intercessor. Por muitas vezes esse homem foi um instrumento de mudar situações. Deus, mais de uma vez, disse a Moisés, eu vou destruir o povo e de ti eu vou fazer outra nação. Moisés disse, não, Senhor. Eu acho lindo. Estava lendo essa semana. Ele se lança de joelho, bota a face no pó e disse, não, Senhor. Engrandece o teu nome, revela a tua misericórdia, perdoa esse povo. Mas chegou uma situação em que Deus disse a Moisés, olha, eu vou mandar um anjo. A presença de Deus é tão insubstituível, que anjo nenhum é suficiente para substituir Deus. E ele diz, Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair deste lugar. Então a gente pode começar o ano com metas não alcançadas, a gente pode começar o ano com planos realizados de forma diferente do que a gente planejou, enfim. Mas se Deus estiver no barco, eu vou lembrar um segundo personagem, viu? Comer pão molhado de café é uma coisa. Eu gosto. Comer pão molhado com leite achocolatado, eu gosto. Mas comer pão molhado d'água não é muito saboroso, não. Mas uma vez, numa grande tempestade, os homens estavam sem ânimo para viver e sem comer há muito tempo. Paulo se levanta e diz, o Deus a quem eu sirvo enviou o seu anjo. Glória a Deus. E me disse, ninguém vai morrer. Ele pega pão e a chuva, ó, dá graça e diz, coma, coma e coma. Amém. Quando Deus está conosco, a tempestade está em volta, o pão está molhado d'água,
mas a certeza é certa, a gente chega do outro lado. Amém. Glória a Deus. Jesus é bom. Amém, pastor. Pode orar por nós? Muito bem. Eu quero dizer aos jovens, permaneça fiel. Se vocês honrarem a Deus, Deus vai levar vocês para lugares extraordinários. Lugares que vocês nunca imaginaram chegar. Agora, quando chegar lá, a bandeira tem que estar levantada. Até aqui, o Senhor nos ajudou. Amém. Seja um referencial para gerações vindouras. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, no nome de Jesus, estamos, ó Deus, diante de Tua presença, te louvando por esse momento tão oportuno que o Senhor nos concede, de estarmos aqui, Senhor, neste programa que é um culto, te adorando, te bendizendo e te glorificando. Te apresentando os jovens que estão aqui, Senhor, te apresentando aqueles que estão assistindo. Ó Pai, que a Tua boa mão permaneça estendida, fazendo milagres e maravilhas, fazendo-os prosperar na Tua presença, no centro da Tua perfeita vontade. Tudo para a glorificação do Teu nome e para a bênção das suas vidas e de suas famílias. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, ouvindo a voz de Deus, aprendendo mais neste programa, estivemos durante todo este ano na presença de Deus. E isto é o que importa, e isto é o que nos fortalece, faz a gente continuar. Eu quero agradecer nesse momento primeiramente ao nosso Deus por tudo que Ele nos dispensou este ano, pela oportunidade facultada. Agradecemos ao nosso pastor presidente, agradecemos a todos, a Rede Brasil de Comunicação, a todos que fazem a obra do Senhor, né? E a você especialmente que esteve conosco, você que tem sempre o carinho de estar orando por nós, de estar acompanhando a programação e aprendendo também da palavra de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus, que esse 2023 tenha sido de aprendizados e que 2024 que nos aguarda, estamos aí para viver mais das promessas de Deus. Amém? Glória a Deus. E quero também agradecer aos jovens, adolescentes de lá do Templo Central. Amém? Amém. Amém? Amém. Agora. Deus abençoe em nome de Jesus. 2024 a gente está junto, em nome de Jesus. Né? E queremos agradecer também a nossa cantora, nossa irmã Wayne Aline, que nos deu a honra de estar conosco aqui. Deus abençoe, irmã Wayne. Amém, presbítero André. Também quero louvar a Deus por essa rica oportunidade. Agradecer a toda a direção da Rede Brasil, a vocês pelo honroso convite. Que Deus continue abençoando. Foi uma honra e de grande aprendizado. Amém. De grande aprendizado. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Músicos, amém? Eita, foi fraco, irmão. Mais forte. Mas Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Queremos agradecer também ao evangelista Elton por estar aqui mais uma vez. Muito obrigado, pastor. Fique à vontade para fazer suas considerações finais. Meus irmãos, eu quero agradecer a Deus por essa feliz oportunidade, uma rica oportunidade de estar aqui. Agradecer ao nosso muito digno pastor pela confiança de estarmos hoje aqui, ao presbítero irmão André, irmã Camila. Amém. Louvamos a Deus por vossas vidas, aos adolescentes ali do Templo Central, a cantora, aos músicos. Deus em Cristo abençoe poderosamente. Amém. Me permita, deixa eu mandar um alô para minha esposa. Mãe, pastor. O senhor falou dela o programa todinho, pastor. Deus abençoe o cheiro. Né, para os meninos também, Isaac e Abigail, Deus abençoe. Amém. Amém, glória a Deus. E agora vamos de louvor pela cantora Wayne Aline. Aleluia. Toda honra e glória ao teu nome, Jesus. Somente o Senhor é digno, meu Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele
Ah.